Na última aula a gente viu máximos e mínimos. Deixa eu pegar aqui. Foram máximos e mínimos, a gente viu pontos críticos, teste da segunda derivada, alguns exemplos disso. Aí depois tinha esse exemplo que tinha uma restrição, aí a gente conseguia resolver. Aí ficou para essa aula para vocês assistirem os vídeos de multiplicadores de Lagrange e também dar uma olhada na apostila, na página 115, que começa aqui, máximos e mínimos condicionados. E a ideia é essa. Eu tenho uma função f de xy e eu quero achar o máximo e mínimo sobre uma condição, sobre uma g de xy sendo zero. Eu vou encontrar o máximo e mínimo, vai secando o gradiente da f ser paralelo ao gradiente da g. Ser paralelo, a gente pode representar um ser múltiplo do outro. A gente admite que o gradiente da g é não nulo. Então, o gradiente da f tem que ser um lambda vezes o gradiente da g. E a gente tem esse método aqui na página 216. Chegaram a assistir os vídeos, olharam os exemplos. Como que está o andamento? Vamos fazer esse exemplo. Determinar os extremos da função sobre essa curva. Então, aqui seria a função, aqui, essa seria a função, e a restrição seria esse cilindro. Aí pelo gráfico a gente dá para imaginar que o mínimo seria possivelmente aqui, e o máximo ou nesse ponto, ou nesse ponto. Mas a ideia é não precisar do computador para fazer o gráfico. A ideia é a gente conseguir fazer as contas. Então a gente vai utilizar esse método do Lagrange. O gradiente da f tem que ser lambda vezes o gradiente da g, e a f tem que dar zero. Então a gente vai resolver esse problema agora.
Então, eu tenho IAF sobre a curva C. 4x² menos 8x mais y² menos y mais 1. Então, minha função f já está aqui no problema. Não, peraí que eu desconectei aqui do computador, calma. Pronto. Quem que é a minha função g? É a restrição, não é? Então, é essa função aqui de baixo. É 4x² menos 8x mais y² menos 2y mais 1. Isso aqui precisa ser igual a zero. Quem que é o gradiente da g? Derivada parcial em relação a x. Então, aqui dá 8x menos 8, o restante dá zero. Aqui dá 2y menos 2. Isso aqui vai ser diferente do 0, 0 quando? Quando x for diferente, aqui é de 1. E o y também é diferente de 1. Nem o x nem o y podem ser 1, que eu quero o gradiente da f sendo não nulo. Minha f, vou escrever minha f novamente. x2 mais y2 menos 2x menos 2y mais 3. O gradiente da f, derivo todo mundo parcialmente em relação a x, aqui dá 2x, 0, menos 2, e em relação a y, aqui dá 2y, menos 2, o restante dá 0. E fala o método dos multiplicadores de Lagrange. Eu tenho que ter o gradiente da f, c lambda vezes o gradiente da g, e o g de xy tem que ser 0. Quem que é o gradiente da f? É esse aqui, a gente copia. Então, 2x menos 2, 2y menos 2, tem que ser igual a lambda vezes o gradiente da g. 8x menos 8, 2y menos 2. 8x menos 8, 2y menos 2. Eu tenho a restrição, que é a g. Eu preciso que isso aqui seja igual a zero.
Então, eu preciso dessas duas coisas acontecendo. A gente pode pegar aqui as coordenadas, fica o quê? 2x menos 2 igual a lambda 8x menos 8. E da segunda coordenada, 2y menos 2 igual a lambda 2y menos 2. Se eu pegar essa equação aqui, tá vendo que eu tenho 2y menos 2 igual a lambda 2y menos 2. Ou meu lambda, aqui eu poderia ter 2y menos 2 igual a 0. Se o meu y for igual a 1, essa equação vai ser válida. Ou se o y não for igual a 1, então aqui é diferente de 0, é diferente de 0, eu vou ter que meu lambda tem que ser igual a 1, porque esse aqui é igual a esse. Então eu tenho meu lambda igual a 1. Concordam comigo? Então esse aqui, a equação implica 1. Se o lambda for igual a 1, vou chamar essa equação 2. A equação 2 vai implicar o quê? Que 2x menos 2 igual a 8x menos 8. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 8x, passo 2x para cá, fico com 10x. Eu tenho... Deixa eu ver aqui. Vamos fazer tudo junto. 10x. Esse 2 vem para cá, fica mais 2, é isso? Espera lá. Não, estou fazendo o contrário. Aqui eu tenho... Fazer passo a passo. 2x menos 8x igual menos 8. O 2 passa para lá como mais 2. Então, eu tenho menos 6x igual a menos 6. Eu tenho x igual a 1. Então, portanto, lambda igual a 1 implica x igual a 1. Então, lambda igual a 1 implica x igual a 1. Eu acabei esquecendo dessa terceira equação aqui, ó. Ela era meu g igual a 0. Eu vou substituir o x igual a 1 na 3.
Então, substituindo x igual a 1 na equação 3, vamos copiar ela de novo. Então, o que que eu vou ter? 4 x é igual a 1. 4 menos 8 mais y ao quadrado menos 2y mais 1 igual a 0. Então, eu tenho y ao quadrado menos 2y. Eu tenho 4 mais 1, 5. Menos 8 mais 5. Menos 3 igual a 0. Tem uma equação do segundo grau. Utilizo Bhaskara. Delta é b ao quadrado menos 4ac. B é menos 2, então dá 4 menos 4. A é 1 e C é menos 3. Então dá 4 mais 12. 4 mais 12 dá 16, que é 4 ao quadrado. Então meu y é quem? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos b. B é menos 2, então fica 2. Raiz de delta é 4 sobre 2. Se eu quiser já simplificar, fica 1 mais ou menos 3. Então, meu y é 1 mais 3, 4. Ou y é 1 menos 3. 1 menos 3 dá menos 2. Será que é isso? Eu copiei alguma coisa errada. Ah, não, pera lá. Aqui eu fiz errado. Aqui eu tinha 2 mais... Era 2 mais ou menos 4 sobre 2. Se eu dividir por 2, então ficou 1 mais ou menos, que é 2 sobre 2, e 4 sobre 2, 1 mais ou menos 2. 1 mais 2 dá 3. 1 mais 2 dá 3. E 1 menos 2 dá menos 1. Então, para lambda igual a 1, temos x igual a 1 e y igual a menos 1 ou menos 3. Ou seja, temos dois possíveis espera lá, de máximo, ponto extremo. Dois possíveis pontos extremos de f. Então é o ponto 1, menos 1 e 1, menos 3.
Só que aqui a gente tinha... Cadê? O lambda era 1 ou y era igual a 1. A gente vai voltar aqui para igual a 1. Se o y é igual a 1, a gente pode substituir nessa equação 3. Tá aqui minha equação 3 de novo. Essa é a equação 3, eu substituo y igual a 1. Fica o quê? 4x ao quadrado menos 4x igual a mais y ao quadrado fica mais 1, menos 2y menos 2 mais 1. Isso é igual a 0. Concordam comigo? Então eu tenho 4x ao quadrado menos 8x, 1 menos 2 mais 1 dá 0. Eu posso colocar 4x em evidência. Então aqui fica x menos 2 igual a 0. Produto é 0, um dos dois tem que ser 0. Então meu x igual a 0 ou x menos 2 igual a 0. Então x igual a 2. Lembrando que aqui era para y igual a 1, né? Não era igual a 3. Espera lá. Isso, y igual a 1. E substitui na equação 3. Lembrando que essa aqui também é a equação 3, e assim vai. Então, x igual a 0, y igual a 1, e x igual a 2 e y igual a 1. Então, eu tenho 4 pontos. Com isto, os 4 pontos para analisar. Esses 2 pontos que a gente tinha calculado primeiro, e esses 2 pontos agora. O que que a gente faz? É só pegar f. Cadê a f? Aqui, essa é a minha f. Ver quem que é máximo e quem que é mínimo. Quem que é f de 1, menos 1? Aqui fica 1, mais 1, 2.
2 menos 2, 0. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Então, eu tenho mais 2 mais 5. 2 mais 3 dá 5. Acho que é isso. Então, depois eu tenho f de 1, menos 3. Então, vai dar 1 mais 9, 10. 10 menos 2, 8. 8 mais 6. Quanto que dá 8 mais 6? 8, 14. Mais 3, 17. Eu tenho o f do 0, 1. F de 0, 1. Então, aqui vai dar 0, 1. Então, aqui dá 1. Aqui dá menos 2, dá menos 1. Mais 2 dá 2. E por último, f de 2,1. Então, dá 4 mais 1, 5. 5 menos 4, 1. Menos 2 menos 1. Mais 3 dá 2. Aqui é 1 e menos 3? Não. Acho que tem uma coisa errada aqui. É y igual a 1. Y igual a 1 ou y igual a 3. Tá vendo? Aqui em cima, y igual a 3. Então, aqui é 3. E aqui é 3. Aqui também vai ser 3. Se aí for 3, eu vou ter que mudar as contas. Vai dar 1 mais 9 menos 2, 7. 7 menos 6 menos 1. Espera lá. Deixa eu fazer devagar. 1 mais 3 menos 2 menos 6 mais 3. 1 mais 3, 4. Não, 3 não. Aqui é 9. 1 mais 9, 10. 10 menos 8 dá 2. Com mais 3 dá 5. Então, esses dois pontos são pontos de máximos. E esses dois pontos são pontos de mínimos. E os pontos 0,1 e 2,1 são pontos de mínimo. E é isto.
Aí, coloquei para vocês votarem. 1 acompanhou mais ou menos, 2 entendeu bem, ou 3 não entendeu nada. Aí o pessoal vai votando aí. Aí lembrando que é mais ou menos o que a gente tinha no gráfico. Aqui esses dois pontos vão ser pontos de máximo, o mesmo valor, e esse ponto e o outro que está aqui embaixo vai ser ponto de mínimo. Mais alguém vai votar? Se entendeu, se não entendeu? Quer que eu volte e explico de novo? Tá bom assim? Aí vocês votam para ter uma ideia. O Cristian entendeu mais ou menos, o restante entendeu bem. Mais 3 votos que entendeu bem. E o restante do pessoal? Passamos para o próximo exemplo. Pode ser, pessoal? Então vamos determinar os extremos da função f de x é x2 mais y menos 2 ao quadrado. Sobre essa função, sobre a hipérbole. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, eu tenho aqui a hipérbole. Não gosto muito desse nome, porque a hipérbole é no R2, aqui a gente está no R3, mas eu pego a hipérbole e faço ela ir para cima e fica essa figura aqui de azul claro e a outra função AF é um paraboloide. Essa função aqui de roxo. Aí a gente tem essa interseção. Aí dá para ver que aqui deve ser um ponto de mínimo e aqui outro ponto de mínimo. E conforme eu vou aumentando, não vai ter ponto de máximo, porque vai subir tanto quanto a gente queira. Certo? Então vamos para as contas.
Então, determinar os extremos da função sobre a hipérbole. Vamos utilizar os multiplicadores de Lagrange. Então, eu tenho minha f de xy, x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Eu tenho o gradiente da f, 2x, 2 y menos 2. Derivo a f em relação a x, dá 2x, aqui não tem x. Derivo parcialmente em relação a y, aqui não tem y. Aqui a regra da cadeia, 2y menos 2 vezes a derivada do y menos 2, que é 1. A minha g. Quem que é a minha restrição? É x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1, então posso escrever para ficar igual está na apostila, x ao quadrado menos y ao quadrado menos 1 igual a 0. Então, calculo o gradiente da g, 2x menos 2y. Isso aqui vai ser diferente de 0, 0. Isso aqui vai ser 0, 0 só quando o x e o y for 0. Mas se o x e o y for 0, eu não tenho minha g igual a 0. Então, isso aqui é igual a 0, é diferente de 0 em g igual a 0. Vou escrever um pouco melhor. G de xy igual a 0. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que utilizar o método dos multiplicadores de Lagrange. Qual que é o método? Escrever até de azul para destacar, gradiente da f tem que ser lambda vezes o gradiente da g, e minha g de xy tem que ser 0, que é o gradiente da f, 2x, 2y menos 2. Então fica 2x, 2y menos 2 igual a lambda, gradiente da g, 2x menos 2y. 2x menos 2y. E minha g tem que ser 0. Então, eu tenho x ao quadrado menos y ao quadrado menos 1 é igual a 0. Eu destrincho aqui, eu tenho as coordenadas. Separo as coordenadas, fica 2x. 2x igual a lambda 2x, 2y menos 2 igual a lambda vezes menos 2y. E continuo tendo a terceira, que é x ao quadrado menos y ao quadrado menos 1 igual a 0. Aí. Dessa 1, o que eu consigo obter daqui? Eu poderia colocar 2x, 1 menos lambda,
Eu passo isso aqui para cá, coloco 2x em evidência, 1 menos lambda igual a zero. Então, eu tenho x igual a zero ou lambda igual a 1. Todo mundo consegue visualizar isso? Ou querem que eu faça mais devagar? Mais devagar, Eduardo. Ok, Fazer aí. Que tá pulando aí, só. entendi. Aí vocês têm que falar, que senão eu vou fazendo. Sempre que vocês acharem que está muito difícil, que eu estou pulando o passo, vocês podem me parar, que eu volto e faço mais devagar. Aqui eu pego 2x e passo isso aqui para o outro lado. Então fica menos 2x vezes lambda igual a zero. Vou chamar aqui de 1. Aí eu continuo aqui embaixo. Meu 1. Aí eu coloco 2x em evidência. Fica 2x, 1 menos lambda igual a zero. Produto é zero. 2x é zero ou 1 menos lambda tem que ser zero. Produto é zero, um dos termos tem que ser zero. 2x igual a zero fica x igual a zero ou 1 menos lambda igual a zero, então meu lambda tem que ser 1. Aí eu substituo x igual a zero, por exemplo, na última equação, vou achar o y. E se eu substituir o lambda igual a 1, eu vou substituir na segunda, vou achar meu y. Depois de achar do y, eu substituo na terceira e obtenho x. Então vamos passo a passo, devagar. Então, vou colocar aqui o 4 substituindo, x igual a zero. E se eu substituir x igual a zero igual a 3, então fica menos y ao quadrado menos 1 igual a zero. Y ao quadrado menos 1 não dá para ser igual a zero, dá? Eu poderia trocar o sinal de todo mundo, é a mesma coisa que eu escrever que y ao quadrado mais 1 tem que ser zero. Ou y ao quadrado igual a menos 1. Y ao quadrado é sempre positivo. Então isso aqui não existe. Então eu não consigo ter x igual a zero. Então o que que sobrou? Sobrou lambda igual a 1. Então eu vou escrever aqui logo. Não podemos ter x igual a zero. Para para lambda igual a 1, que a gente substitui lambda igual a 1, a gente substitui na equação 2. Substituímos na equação 2 para encontrar y. Então, vamos copiar essa equação aqui.
Então, coloco lambda igual a 1. Lambda igual a 1 vai implicar o quê? 2. Y menos 2 igual a menos 2y. Aí eu tenho que resolver essa equação. Posso escrever 2y, 2 vezes menos 2, menos 4. E esse 2y que estava aqui, menos 2y, eu posso passar para o outro lado já como 2y igual a zero. Então, eu tenho 4y menos 4 igual a zero. 4y, eu posso passar o 4 para o outro lado. 4y igual a 4. Então, meu y tem que ser igual a 1. Se o y é igual a 1, eu substituo na equação 3. Então, essa aqui é a equação 3. Coloco y igual a 1. Fica o quê? X ao quadrado menos 1 igual a zero. Então, x ao quadrado menos 1 menos 2 igual a zero. Aí eu posso usar Bhaskara ou eu posso passar o 2 para o outro lado. Fica x ao quadrado igual a 2. Então, x é mais ou menos... x ao quadrado é 2. Então, x é mais ou menos a raiz de 2. Temos os pontos. Você vê que acho que fica melhor. Então, é raiz de 2. O y é 1. Menos raiz de 2 e raiz de 2,1. O que eu faço? Eu substituo esses pontos na minha f. Na f. Quem que era f? Quem que era f? De xy era x ao quadrado menos y menos 2 ao quadrado. Acho que era isso. Deixa eu ver. Isto. Então, meu f de menos raiz de 2,1 fica o quê? Menos raiz de 2 ao quadrado dá 2. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então, fica menos 1. 2 menos 1, 1. E aqui, se eu trocar também o sinal, se eu colocar um mais aqui, também aqui vai elevar ao quadrado, então não importa o sinal. Então, esses dois pontos valem 1. Para lá. Não, aqui eu copiei errado. Aqui é... Minha F é mais, a minha G que é menos. Então, aqui é 2 mais 1, que dá 3. Então, esses aqui vão ser pontos de mínimos da minha F. Assim. Raiz de 2,1 e menos raiz de 2,1
pontos de mínimo da F e a restrição e F. Além disso, o problema não admite máximo. É isto. Problema. Aí, esse exemplo já foi o segundo. Aí, comparando esse exemplo com o primeiro exemplo. Aí, vocês escrevem 1, se eu entendi menos, 2, entendi igual, e 3, entendi mais. O que vocês acharam? Entenderam a mesma coisa? Não ficou mais claro nada? Mais alguém, pessoal? Vamos votar, pessoal. Quantos estamos aqui? Temos 23 alunos. Vou começar a chamar por nome daqui a pouco. Professor, Oi, Christian. eu entendi assim, igual o primeiro mesmo, aí você passa a ouvir mais devagar, mas tem que pegar uma folha aí, começar a fazer uns exemplos e quando for no horário de atendimento, chamar lá para esclarecer, Sim, sim. para melhor. Mas Você conseguiu assistir a videoaula antes ou não? você fala a videoaula da semana passada, Não, aquelas duas videoaulas que tem no Moodle. não assisti a 46 e 47. Isto, Eu assisti lá, estão os dois exemplos diferentes. exato. Aí a ideia depois é você assiste as videoaulas, pega a apostila e tenta fazer. Aí você já vem para a aula, você já tentou fazer esses exemplos que eu faço. Aí você vem mais para tirar a dúvida. Entendeu? Isso. Se, se você só assiste a videoaula e não faz nada, você não aprendeu muita coisa. No mínimo, você tem que pegar, assistir a videoaula para a videoaula. Fez um exemplo. Para a videoaula, tenta refazer aquele exemplo no papel. Ou mesmo quando você está assistindo a videoaula, você vai escrevendo no papel o que vai sendo feito, pausa, vê se você consegue fazer. Terminou, rever. Aí você pega uma folha nova e fala: Não, agora eu vou tentar resolver esse problema sozinho. Você pega o enunciado e tenta resolver o exercício. Aí, se você não conseguir, você olha para as suas anotações, e se ainda com as anotações não conseguir, você assiste a videoaula novamente. É assim que aprende matemática, é revendo, refazendo, tentando fazer sozinho. Correto. Querem mais um exemplo desses? Deixa eu fazer mais um aí, Eduardo. Então, deixa eu trocar aqui de tela.
Querem que eu faça algum específico ou posso fazer aqui em ordem mesmo? Pode ser em ordem, professor. Ok. A gente acabou de fazer esse 6.10. Achamos 2 pontos aqui, que são pontos de mínimos. Agora a gente entra em multiplicadores de Lagrange com 3 variáveis. O método é o mesmo, só que agora, em vez de ter 2 variáveis, a gente tem 3. Então, quando a gente trabalha com o gradiente, a gente vai ter derivada em relação a x, derivada parcial em relação a y e derivada parcial em relação a z. O método é o mesmo, só que vai aumentar uma equação, aumenta uma variável, então tende a dar um pouco mais de trabalho. Certo? Então, vamos aqui determinar paralelepípedo retangular máximo inscrito em uma esfera de raio A. Então, pego uma esfera de raio A e vou tentar colocar um paralelepípedo. Aí esse é um problema bem clássico. A gente vai provar que o paralelepípedo vai ter que ser um cubo e ele vai ter os lados do cubo vai ter esse comprimento. Inscrito significa que os vértices do paralelepípedo estão sobre a esfera, certo? Tentar fazer um pouco geométrico antes. Acho que eu vou pegar no R2 primeiro para vocês visualizarem o problema. Depois a gente tenta passar para o R3. Então a gente tem aqui o círculo. Imagina que ele tem raio A. E eu vou construir um quadrado. Mais ou menos. Então aqui ele vai passar no X e vai passar na altura Y. Certo? Aqui a gente tem um retângulo. Quais são os lados do retângulo? Os lados do retângulo, a base. Daqui até aqui vale x, a base então vale 2x. Base 2x, altura, a mesma coisa. Daqui até aqui vale y, então a altura dele é 2y.
E esse, deixa eu trocar aqui. E esse ponto aqui não é x, y. Então, eu vou ter também que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2. Qual que é a área? A área vai ser o quê? Base vezes altura. Então, a área vai ser 2x vezes 2y, 2x vezes 2y, 4xy. Aqui na verdade, é a ao quadrado. Todo mundo conseguiu visualizar essa construção? Sim. Deixa eu trocar para o PDF aqui novamente. Então, aqui vai ser x, um lado da base vai ser x, o outro lado da base vai ser y e a altura vai ser z. Só que o x é daqui até o centro, então um lado vai ser 2x, o outro lado daqui até aqui vai ser 2y e a altura vai ser 2z. Certo? Então, as bases vão ser 2x e 2y, a altura 2z. Então, o volume é dado o quê? Por 2x vezes 2y vezes 2z. Vou até colocar aqui o volume, V. Então, é 8xyz. E a restrição é quem? É x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a ao quadrado. Professor, Oi. ali é V igual a 2x vezes 2y. Ok. Obrigado. Pensei em uma coisa e escrevi outra. Obrigado. Então, a restrição é essa. Aí, seguindo a apostila, a gente vai trocar. Então, a gente vai pegar meu G. G vai ser de x, y, z. Deixa eu até copiar aqui. Vai ser igual a quem? A gente coloca menos A igual a 0. Então, vou reescrever aqui. O volume é um volume de x, y, z. É 8xyz. Então, o gradiente do volume é quem? Derivo 8xyz em relação a x,
fica o quê? 8yz é como se fosse derivada de 8x, não é 8? Então, a 8yz é constante vezes x. Derivo fica constante. Então, fica 8yz. Derivo em relação a y. O y some, fica 8xz. Derivo em relação a z, fica 8xy. Minha função g. x2 mais y2 mais z2 menos a ao quadrado. Meu gradiente da g. Deriva em relação a x, dá 2x. Deriva em relação a y, derivada de y ao quadrado, 2y. Deriva em relação a z, a mesma coisa, 2z. E a gente vai para os métodos dos multiplicadores de Lagrange. Vamos ter o quê? Gradiente da f é lambda vezes o gradiente da g, e a g de x, y, z tem que ser zero. Vou copiar aqui o gradiente, na verdade é da v, né? Gradiente da v. Gradiente da v tem que ser lambda vezes o gradiente da g. A g é 2x, 2y, 2z. E eu tenho também x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a ao quadrado. Tanto faz, o menos a ao quadrado igual a zero. Dá na mesma. Eu igualo as primeiras coordenadas, fica o quê? 8yz, essa aqui é igual a essa. 2 lambda x. A segunda, 8xz é igual a 2 lambda y e 8xy igual a 2 lambda z. Então, aqui tem 3 restrições. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar a primeira por x, aí aqui vai ficar um x ao quadrado, e aqui vai ter x, y, z. Tem 2 e 8, eu posso dividir por 2. Então, eu multiplico por x por 2. Aqui eu multiplico por quem? Aqui eu tenho xz, está faltando y. Então, multiplico por y sobre 2. E a última, eu tenho z aqui, está faltando z. Multiplico por z sobre 2. O que eu vou ter? Então, eu vou ter 4xyz igual a lambda x ao quadrado. 4xyz é lambda vezes y ao quadrado e, por último,
eu tenho 4xyz igual a lambda z ao quadrado. Então, todo mundo é igual? Vocês concordam comigo? Esse é igual a esse, que é igual a esse. Daqui de cima, se o lambda fosse zero, aqui daria zero. Se o lambda fosse zero, então esse lado teria que ser zero. Então, o x ou y ou z teria que ser zero. Mas se um deles dá zero, o volume, quem que é o volume? Não é 8xyz, o volume daria zero. Então, não faz sentido o volume ser zero. Então, o lambda não pode ser zero, e nenhum do x, nem o y, nem o z pode ser zero. Então, pela natureza do... Vou escrever aqui embaixo, acho que fica melhor. Natureza do problema. Lambda igual a zero resulta em uma das um dos lados ser nulo. Se um dos lados é nulo, que implica em volume nulo. Como queremos o volume máximo, logo devemos ter lambda igual a zero, assim como x, y e z não podem ser nulos. Ficou mais ou menos. Então, todo mundo é igual? Então, o lambda x ao quadrado é lambda y ao quadrado, que é lambda z ao quadrado. Então, lambda também não é zero, então meu x ao quadrado é igual a y ao quadrado, que é igual a z ao quadrado. No sistema anterior, as três equações, melhor, o lado direito, não, esquerdo das três equações são iguais. Logo, os termos do lado direito também são iguais. Ou seja, lambda, opa, esse lambda ficou bem feio. Lambda x ao quadrado é igual a lambda y ao quadrado, que é igual a lambda z ao quadrado. Como lambda tem que ser diferente de zero, temos
x2 mais y2 mais z2 igual a zero. Mas x, y e z são lados, então x, y, z são positivos. Como x, y e z são lados, temos que eles precisam ser positivos. Menos maior ou igual a zero. Positivos. Positivos. Então, opa. Aqui eu troquei tudo, né, pessoal? Aqui eu tinha isto. Aqui eu corto lambda. Então, fica x ao quadrado igual a y ao quadrado, que é igual a z quadrado. Então, todo mundo é positivo, logo x igual a y igual a z. Então, o que a gente faz agora é só substituir na última equação. Deixa eu achar o nome para ela, se aqui eu dei nome para ela. Aqui. Chamar aqui. A. Instituindo na restrição G, x, y, z igual a zero, temos que a gente obtém. Não era x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a ao quadrado, que eu chamei de a. Mas o x, o y e o z é tudo igual. Então, eu tenho x ao quadrado, o y ao quadrado vira x ao quadrado e o z ao quadrado também vira x ao quadrado. Então, eu tenho 3x ao quadrado é ao quadrado. Então, meu x ao quadrado é ao quadrado sobre 3. Então, meu x é a raiz. Então, fica a sobre raiz de 3. Pois o x é maior do que zero. Senão, teria que ter um mais ou menos aqui. Então, como x igual a y igual a z, temos todo mundo vale a sobre raiz de 3. Opa! Então, temos x igual a y igual a z, que é igual a sobre raiz de 3. Vamos voltar lá para o problema inicial. Determinar paralelepípedo retangular de volume máximo inscrito em uma esfera de raio A. Que a gente achou? A gente achou o x, o y e o z. Mas a gente quer o paralelepípedo. O paralelepípedo tem base 2x e 2y e altura 2z. Então, a gente vai pegar aquele valor que calculou, multiplicar por 2, que vai dar a base e a altura.
Então, as bases são 2A sobre raiz de 3. As bases, vou até colocar aqui tudo já. As bases e a altura do paralelepípedo retangular são 2A sobre raiz de 3. Volume máximo quem que é o volume máximo? Não era 8xyz? É igual a 8xyz, vai ficar quem? Vai ficar aqui, xyza sobre raiz de 3. Então, fica 8 ao cubo, raiz de 3 ao cubo. Então, fica 8 ao cubo sobre 3 raiz de 3. Se eu quiser fracionar, então fica o volume igual a 8 raiz de 3 ao cubo sobre 9. Então, aqui está o volume e os lados do paralelepípedo. Acho que é isso, pessoal. Conseguiram acompanhar? Aí o Lucas falou que vai precisar sair. Difícil, hein, professor? Pra mim. É bem chato, né? É assim, bem trabalhoso. Você tem que ficar fazendo as contas, voltando. Aí coloquei a votação para vocês votarem. Agora parece que todo mundo entendeu bem. Aí lá no Moodle a gente tem algumas listas de exercício para vocês fazerem. Eu gostaria que vocês fizessem, trazessem as dúvidas para a próxima aula. Deixa eu até escrever aqui. Fazer. Essa já vale nota, professor? Não. E também sobre a nota, né?
Avaliação, deixa eu ver. Acho que eu vou selecionar alguns para vocês entregarem. Que lá no plano de ensino tem que vale pontos os trabalhos entregues. Aí eu vou colocar, fazer as listas dos exercícios do Moodle. Vai fazer todas. Vai valer pontos a entrega dos exercícios a serem marcados. Eu vou mandar uma lista do que cada um tem que entregar, pode ser? Pode, professor. Darei uma lista dos exercícios a serem entregues. E é isto. Aí eu acho que a gente também já pode começar para a próxima aula. A gente tem mais quê? Tem um mês de aula, né? Tem mais 1, 2, 3, 4, 5 semanas de aula, 6, contando a última, mas eu não gosto de fazer nada na última, não. Quero deixar para fechar nota essas coisas. Então temos 5 semanas. A gente pode ser assistir os vídeos da Pera lá, da unidade 4. Assistir os vídeos da unidade 4. Das múltiplas do Moodle. Acho que é isto. Aí depois também eu vou selecionar uma apostila para a gente seguir. Aí eu falo para vocês. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Então, Não. por hoje é isso, pessoal. Abraços, bom fim de semana, bons estudos. Lembrando que a gente tem atendimento na quarta-feira. Acho que é 2 horas ou 3, não lembro. E é isto. Até mais, pessoal. Valeu, Bye, bye. professor. Até mais. Valeu.